Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Finalmente descobrimos quem é o jogador chileno que o pessoal estava falando que o São Paulo está em negociação e não é tão bom quanto a gente esperava, né? Mas é o que tem para hoje. Teve o treino também 11 contra 11 que o Crespo fez para pegar o Flamengo. A molecada do ataque, Rian, Henrique Carmo e Luca que desceram para pegar o Palmeiras hoje no Sub-20 às 9 horas da noite e muito mais aí. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha aí para dar uma força pra gente e compartilhe o vídeo com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. No treino de hoje, né, o São Paulo trabalhou o condicionamento físico, né, com um circuito de estacas e também um trabalho de posse de bola em espaço reduzido, né? E aí depois visando a preparação para o jogo contra o Flamengo, o Crespo dividiu os times, né, os jogadores em 11 contra 11 para fazer um coletivo já se preparando já de verdade agora para a reestreia contra o Flamengo, né? E a estreia do Crespo. O Luca, o Henrique Carmo e o Rian não participaram desse treinamento porque eles desceram na terça-feira, ontem, né? Para participar do jogo hoje, que vai ter o São Paulo contra o Palmeiras no Sub-20. Vai ser às 9 horas da noite, vai passar lá na ESPN. Então, quem quiser aí ainda dá tempo de acompanhar. Pelo menos assim a gente vê o Rian jogando, né? Então, eles não participaram dos treinamentos e isso mostra que os jogadores não serão utilizados nesse jogo, provavelmente, porque nem do coletivo estão participando, né? A reestreia do São Paulo vai ser sábado, né, às 4h30 da tarde, contra o Flamengo, lá no Maracanã. E vamos ver que o destino reserva pra gente, né? Tomara que venha aí um bom resultado. E finalmente descobrimos quem é o jogador chileno que o São Paulo está negociando, né? Dormimos imaginando o Lucas Cepeda e acordamos com Gonzalo Tapia. Que droga. É o que tem pra hoje, né? Um rapaz de 23 anos que foi bem na Universidade Católica, mas que no River não conseguiu se firmar, né? Boa notícia é que ele faz várias posições, então ele consegue fazer meio campo, as duas pontas. A má notícia é que não parece um jogador tão bom assim. Mas o scout do São Paulo que foi atrás do jogador, né, mapeou o jogador, o Crespo deu o aval, então vamos torcer aí para dar certo e que o jogador vá bem aqui, né? O Enzo Dias chegou com a gente não esperando nada e tomou a lateral para ele, né? Inclusive tomando a lateral do Wendel. Então, vamos torcer para dar certo. Ele me lembrou um pouco o Rigoni. Eu não, falar a verdade para vocês, eu não conhecia muito esse jogador. Fui atrás de alguns lances dele, não me empolgou muito. Mas vamos torcer aí, já que o Crespo deu o aval, vamos torcer para dar certo. E o jogador parece empolgado, né? Pelo que a gente viu aqui, o jogador está empolgado em jogar pelo São Paulo. O River também vê como uma boa liberação para eles, porque eles estão com muitos estrangeiros lá, e eles precisam dar uma liberada de jogadores estrangeiros. Então, seria um bom negócio para o River. O jogador se empolgou em vir jogar no São Paulo. Só falta mesmo alguns ajustes financeiros aí, que é o que é o que pega geralmente. Mas tem alguns outros times também de olho no jogador, então pode ser que a coisa entorne por aí, né? Dê problema aí. Mas vamos aguardar, vamos esperar chegar. Se chegar, vamos esperar jogar, vamos ver qual é que é a do jogador, né? Tendo alguns rumores aí que o Lucas Ferreira talvez ainda vá embora nessa janela também. O São Paulo está tentando segurar, colocou lá que é no mínimo 10 milhões de euros para vender o jogador. Mas eu vi que a principal lugar que ele joga é justamente no lugar que o Lucas Ferreira faz. Então, vamos esperar, né? Vamos esperar, vamos ver se concretiza e se concretizar, se o jogador, como é que ele vai desempenhar aqui no Brasil, né? Vamos, não dá para julgar antes de ver o cara no time. Mas confesso que eu não fiquei muito empolgado, não. Mas a gente já sabe da situação de São Paulo, é o que tem para hoje. Enfim, é o que eu falei. Já que o Crespo aprovou, vamos confiar no Crespo. Lembrando, né, que o São Paulo ainda busca por um lateral direito para ser o reserva do Cedric e também busca por um zagueiro por causa da saída do Juan Tressoldi, né? Então, caso esse jogador que seria o de lado de campo seja contratado, ainda faltam o lateral direito e o zagueiro. Ver o que o futuro nos reserva.
E o Negruti, né? 21 anos já, ainda não utilizado pelo São Paulo. Foi capitão, né, na campanha da Copinha, que a gente foi campeão agora em 2025. Mas por falta de oportunidade, se ele tá dando preferência, né, para jogar com o Crespo. Ele foi sondado por alguns times italianos, porque ele tem a cidadania italiana também. Mas decidiu não negociar porque ele espera, né, ter oportunidades agora com o Crespo, já que não teve com o Zubeldia. Ele jogou só contra o Botafogo de Ribeirão, né, quando o time estava lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. Então, não está muito feliz, né, com isso, obviamente. Já está com 21 anos, já não é mais nenhum garotinho aí de 17, 18 anos. Então, assim, se ele provavelmente se ele não tiver oportunidade, acho que na janela do fim do ano aí, ele provavelmente vá abrir negociações com algum outro time. Lembrando que o contrato dele é até 31 de julho de 2026, então assim, comecinho do ano ele já pode assinar contrato com outro time sem o São Paulo receber um real. E para encerrar o vídeo de hoje, vocês lembram que a gente tinha falado aqui que o CT ia virar o Super CT, que era uma das coisas que o São Paulo tinha negociado no novo contrato com a Superbet? Pois bem, instalaram o letreiro lá, o Eduardo Afonso, o jornalista, fotografou o letreiro e publicou nas redes sociais. É, ficou um pouco chamativo, né? Mas acho que essa era a ideia. Então agora todo mundo que for fazer reportagem lá na frente do CT vai ter o letreiro novo lá do Super CT, que aí é parte do novo contrato com a Superbet, né? E aí, o que que você achou? Deixa aí nos comentários pra gente saber o que que você achou do letreiro. E por hoje é isso, pessoal. Lembra aí que às 9 horas tem o jogo do Sub-20 com Rian Francisco, Henrique Carmo, Luca. Vai dar para ter uma ideia aí para ver os jogadores aí em campo, né? Porque no profissional tá difícil. Muito obrigado pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!